تمسك بحبل الله واتبع الهدى. رسالة السلف الثمينة, a preciosa mensagem dos Salaf. والسنن التي أتت عن رسول الله. Al-Khawf, o medo, primeira parte, na voz do Ustaz Abu Bakr Hafidhahullahu Ta'ala. Tenha uma boa escuta. Barakallahu fikum. O Sheikh também traz aqui um novo capítulo que nós também vamos introduzir hoje, mas não vamos aprofundar muito. E ele diz: قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. Temos este versículo que traz aqui o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, no Surat Al-Imran, versículo 175, onde ele menciona aqui: إنما ذلكم الشيطان. Somente o Satanás, o Satanás, يخوف أولياءه, ele amedronta os seus aliados. Amedronta os seus aliados. Aqueles que são aliados dele são eles que ele amedronta, o demônio, Satanás. E Allah diz: فَلَا تَخَافُوهُمْ. Vocês não podem ter medo desses demônios. Não podem ter medo de quê? Desses demônios. وَخَافُونِ. Tenham medo de mim, enquanto mu'minin, se vocês são crentes. Então, este versículo nos traz aqui a abordagem acerca do medo. Do medo. Depois de falarmos do amor como sendo algo de iman e tawhid, e falarmos também de odiar por Allah como sendo algo de iman e tawhid. Então, aqui também estamos a trazer outro assunto inerente ao tawhid, chamado o medo. Este capítulo que o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah aborda neste livro Tawhid, faz-nos entender de que o medo min ajma anwa' al-ibad, é dentre os conjuntos de adorações. Atenção, o medo é dentre os conjuntos de tipos de adoração. Se tu fores a ler o conjunto das adorações todas para Allah, vais encontrar lá também dentro al-khawf, o medo. Allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala. Então este medo torna-se obrigatório você unicitar Allah subhanahu wa ta'ala nisso. Você temer somente quem? Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso também que esse Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, ele viu essa necessidade de trazer esse capítulo aqui, nesse seu livro, para dar alerta aos muçulmanos, alertar aos crentes acerca da obrigatoriedade de as pessoas terem sinceridade neste assunto chamado o medo. Então deverão ter muito cuidado nisso aqui, deverão prestar muita atenção sobre esse assunto aqui. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ainda neste versículo, ele trouxe Adatu Hasrin. Adatu Hasrin é de tipo partícula de restrição. Allah está a restringir, dizendo que somente o medo sincero é para ele. É para ele. Você não pode temer outra coisa. Não pode temer demônios, não pode temer os seus auliá, não podes temer os santos, não podes temer os profetas, não podes temer, não sei, os sheatinos, os jinnis, os malaika, não pode ter medo dessas coisas todas. Você tem que ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Desta forma. Sim. Então, quando Allah diz aqui, inama dhalikum shaitan, esse shaitan mencionado aqui, é aquele mesmo Iblis, aquele Iblis que foi amaldiçoado. É esse Iblis mesmo que amedronta os seus aliados. Não. Então, aí yukhawifu awliya'ahu. Então, o Iblis amedronta os seus aliados. Como é que ele os amedronta? Yukhawifukum bi awliya'ihi. Ele, Satanás, amedronta as pessoas a partir dos seus aliados. Quem são os aliados de demônio? São os kufares. Então, a partir dos kufares, ele, demônio, amedronta os seus aliados. Ele amedronta as pessoas, no geral. Por exemplo, pode amedrontar os muçulmanos. Então, esses muçulmanos vão ser amedrontados
com demônio, mas por meio dos seus aliados, esses tendo medo, por exemplo, dos kufares. Está a perceber, né? Não. E coloca medo neles, de que eles são pessoas que vamos fazer o quê? Vamos decolar, vamos expulsar, vamos fazer aquilo. Então você tem que ter medo. Deve ter o quê? Medo. Você vai perceber nesse capítulo aqui, meu irmão, que isso já aconteceu na história islâmica. Sim, já aconteceu esse tipo de assuntos. O Shaitã já tentou amedrontar os muçulmanos por meio dos seus aliados. O que aconteceu? Aquilo aumentou mais imã aos sahabas. Aumentou mais imã aos sahabas. Então diz, فَلَا تَخَافُوهُمْ أَيْ لَا تَخَافُوا أَوْلِيَاءَهُ. Vocês não podem ter medo os aliados de demônio. Aliados de demônio. Alladina khawafakum iyahum. Aqueles pelos quais Iblis está a usar a eles para amedrontar a vocês. Vocês não podem ter medo a eles. Não. Wa khafuni fala tukhalifu amri. Vocês tenham medo a mim, não podem contrariar minha obrigação. Desta forma. Quantas pessoas não abandonam aquilo que é obrigatório para eles porque está com medo de alguém. Está com medo de alguém. Wallahi. Isso aqui acontece. As pessoas abandonam aquilo que Allah os ordenou só porque está com medo de fulano. Está com medo de fulano. Não quer seguir a orientação porque está com medo de fulano. Esse fulano chama-se Auliá o Shaitã. Auliá Shaitã. Esse é um aliado de demônio. E demônio está a usar ele para amedrontar a você. Está percebendo? Não. A partir desse aqui, demônio usa ele para amedrontar ele. Está vendo? Amedrontar a ele. Ele vai deixar isso aí. Está percebendo? Sim. Então é assim como o demônio trabalha com seus aliados. Está entendendo? Sim. Então, e Allah diz, فَلَا تُخَالِفُوا أَمْرِي. Vocês não podem contrariar a minha obrigação, porque você está com medo de Maulana. Maulana. Está percebendo? Sim. Vocês não podem deixar de seguir Salafia, porque estás com medo de sheik, de quê? Do seu sheik. Esse teu sheik aí foi usado como Auliá o Shaitã. Auliá o Shaitã. Foi usado como aliado de demônio para amedrontar a você e deixar Salafia. Wallahi, tem que estudar Tawhid. Está percebendo? Sim, se você não estudar Tawhid, não vai perceber que esse teu sheik aí, esse teu sheik é amigo do demônio, é amigo de demônio. Você não vai entender. Então o Shaitã vem usar esse sheik como o seu aliado para amedrontar a você, abandonar Salafia. É dessa forma como trabalha demônio. Entenderam, né? Não. Aquele que nos abandonar aqui, nós vamos fazer aquilo, acolá. Sabe cozido. Vamos ver. Sim. Aquele que se juntar com esses jovens aí vai ser banido. Vai ser banido. A partir de agora não vai ter nenhum benefício na nossa associação. Associação. Sim. Não vai ter salário. Salário. Vamos cortar salário. Está percebendo? Sim. Então, só basta juntar-se com esses jovens aí. Então tem que saber que aí esse é o demônio. Original. Demônio original. Esse é aliado do demônio que está sendo usado para amedrontar a você. Está percebendo, né? Este versículo onde Allah diz: "Inama dalikum shaitanu yukhawifu awliya'ahu." Então, o demônio usa os seus aliados para amedrontar os aliados de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, demônio usa os seus aliados para amedrontar os aliados de quê? Allah subhanahu wa ta'ala. Então você deve conhecer quem são al-farq baina awliya illah wa awliya ash-shaytan. Até Ibn Taymiyyah escreveu um livro deste. Al-farq baina awliya ar-Rahman wa awliya ash-shaytan. A separação entre os aliados do misericordioso e os aliados de demônio. Está percebendo? Não. E demônio sempre usa os seus aliados para amedrontar os aliados de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre isso aconteceu. Não. E Allah diz: "Fala tukhalifu amri." Não podem contrariar minha obrigação. In kuntum mu'minin. Se vocês são crentes. Li'anna al-imana, porque o imani, ya ikhwa, o imani, ya ikhwa, yaqtadi an tu'thiru khawfa Allah ala khawfi an-nas. Wallahi. Porque o imani e Allah subhanahu wa ta'ala requer trazer efeitos. Trazer o quê?
efeitos na pessoa. E esse efeito qual é? Khawf Allah. A pessoa tem que temer quem? Ala khawf nas. Ala khawf nas. Quer dizer, dentre os efeitos que traz o imã no crente, é que ele passa a ter medo de Allah e não tem medo das pessoas. Das pessoas. Wallah. E aqui você há de ver que o que está acontecendo hoje em dia, o problema também está aqui. O problema está mesmo no imã aqui, Tawhid. Onde está o problema? Tawhid. Sim. Em que a pessoa está com medo dos outros. Está com medo dos outros. Está com medo de pessoas. Está com medo de pessoas. Não quer seguir esse caminho aqui. Ele esconde-se. Né? Não vou me juntar com eles. Porque está com medo do seu sheik. Está percebendo? Está com medo do seu Maulana. Maulana vai lhe expulsar na madraça. Vai lhe expulsar onde? Na madraça. Ou quando chegar o tempo de distribuição das badias, não sei que açúcar, ele não vai receber a sua parte. A sua parte. Está percebendo? Sim. Então ele fica com medo disso. Então ele simplesmente o que ele faz? Então fica isolado. Isolado. Então ele fica condenado. Eu não vou de coisa. Porque Maulana está ameaçado, está ameaçado. Ai daquele que se juntaram com esse aí, vamos ver. Está percebendo? Sim. Então a pessoa diz que então o Shaitan diz para a pessoa, está a ouvir aí? Vão te expulsar, vão te expulsar. Sim. Então, não vale a pena. Aí de vocês comentarem isso. Aí a pessoa não vai, volta para trás. Está com medo de pessoas. Com medo de pessoas. Então, diz assim, esse assunto aqui é muito vasto. Até acontece nas mesquitas. Há mesquitas que os famosos presidentes, presidentes das mesquitas, Sheikh, hoje você vai falar o quê? Tua palestra. Não, eu hoje vou falar sobre shirk. Não fala de shirk. Escolher outro tema. Outro tema. Porque isso é amedronta a pessoa. Amedronta quê? Sim. E se você insistir nesse tema aí, vamos cortar teu salário. Está vendo? E anulamos teu contrato. Sim. E ele diz, hoje vamos falar sobre irmandade. Sobre o quê? Irmandade. Sim. Não fala mais sobre Tawhid. Salam alaikum. Está percebendo? Porque está com medo de perder o contrato. Foi ameaçado por meio de anulação de contrato. Shaitan usou aquele seu aliado que ameaça ele com contrato. Contrato. Ele vai perder salário. Vai perder o quê? Salário. Nem vai falar isso aí. Sim. Então, pronto. Mas entre salário e falar sobre Tawhid. Que tal? Onde é que eu fico? Não, vou escolher outro tema, vou deixar Tawhid. Vou perder meu salário. Está percebendo? Então, ele fica aí dessa forma porque está com medo. Está com medo. Acontece muito isso nas mesquitas. Está percebendo? Sheikh, nessa nossa mesquita, ai de ti condenar sobre Jamaat Tabligh. Você não pode condenar sobre Tabligh aqui, Tabligh Jamaat nessa mesquita. Não. Se você condenar Tabligh Jamaat aqui, nunca você vai te pisar aqui. Nós vamos expulsar você. Fica com medo. Com medo. Então, o que está acontecendo nas mesquitas, entre outros exemplos, são vários. Você já conhece. Al-ma'na li-jimali lil-aya. Então, usa esses seus aliados. يخبر تعالى الله سبحانه وتعالى في informa neste versículo أن من كيد عدو الله dentre as estratégias, os planos dos inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala أنه يخوف المؤمنين eles amedrontam os crentes نعم amedrontam يخوف المؤمنين amedrontam os crentes من جنده وأوليائه نعم من جنده وأوليائه ألا يجاهدوهم ولا يأمرهم بالمعروف então ele vai amedrontar esse adullah, a sua estratégia é amedrontar os crentes, esses crentes que são o exército, os aliados de Allah subhanahu wa ta'ala, desta forma para quê? Para que esses não combatam a eles, quer dizer, combater esses kufares. E também não os ordenar a prática do bem, de boas ações. E também não os proibir a prática da maldade. Não é isso que está acontecendo? É isso. Isso é estratégia de Shaitan. Com seus aliados? Não. Esses jovens aí, vocês devem amedrontar a eles que eles vão ser detidos. Vão ser detidos por causa desse manhaj aí. Vão ser detidos, essas coisas que eles estão a defender. Para quê? É para acabar com o quê?
acabar com a ordem do bem e condenar a maldade. Abandonar o combate aos mushriquina. Eles querem acabar com isso. Então vem amedrontar por esta via que vão ser detidos, vão ser aquilo, outros vão ser mortos. Começa a amedrontar, amedrontar. Você recebe sua chamada, Sheikh. Nessa tua mesquita aí, ouvimos que aí tem salafia, esses salafis, não é? A tua mesquita vai ser trancada. Vai ser trancada. Sim. Então, daí pronto. Salaf aqui, vai nos arranjar problema. Está vendo? Vai nos arranjar problema. Você não está a perceber que esses aliados de demônios estão te amedrontar? Estão te amedrontar. Isso é medo, só é para te amedrontar você, colocar medo a você. Então, Allah nos proibiu para nós termos medo a eles. Esses são aliados de demônio, não pode ter medo. Allah nos ordenou para nós termos medo a ele sozinho. Ele sozinho, ter medo a ele sozinho, não pode ter medo desses aí. Porque esse aqui é um requisito de que? Iman, temer ele sozinho. Cada vez mais que o iman fica fortalecido, fica forte, o servo, o medo desaparece. Cada vez mais que você fica com o iman muito forte, o medo desaparece. Você não fica sem medo a esse aliado de demônio no seu coração. Você basta ver alguém que no coração dele ainda continua com medo aos outros, além de Allah subhanahu wa ta'ala. Tem que saber que ainda o imã essa pessoa ainda não está fortalecido, ainda não tem um imã, não tem tawhid, hábito, ainda não está bem. Sim. Cada vez mais que o seu imã fica doaifo, muito fraco, ele fica forte mais o medo para os aliados de que? Demônio. Você começa a ter muito medo a eles, porque o seu imã está a ficar muito fraco. Então, tudo isto ter muito cuidado. Então, número 1, dentre os proveitos que nós podemos encontrar aqui, anna al-khawfa ibadatun wa yajibu ikhlasu lillah. O medo é uma adoração, é uma adoração sem dúvidas. E é preciso ser unicitado Allah subhanahu wa ta'ala no medo. Sim, só temer Allah sozinho. Número 2, anna sarfa al-khawfi bi ghayri Allah shirkun. Você direcionar esse medo a outros, fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse medo que está sendo referido aqui é al-khawfu de ibada, porque tem medo normal, al-khawfu tabi'iyya, medo normal, normal, que é aquele medo que você tem para com leão, ou qualquer coisa que é cobra, tá percebendo, né? Não é esse tipo de medo, aquele medo que você tem, medo que você tem com guerra, não é esse tipo de medo. Esse medo que se refere aqui é aquele medo que faz com que você até abandona al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Esse tipo de medo aí. Não. O medo, quer dizer, direcionar o medo para os outros fora de Allah é shirk. Por exemplo, yakhafu min ghayri Allah min wathanin. Por exemplo, alguém temer outro fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, ter medo de um ídolo, outro arrute, an yusibahu ma yakrahu. Ter medo que inakifanya palua, inakifanya palua, inakifanya não sei que não é rinja. Tá percebendo, né? Sim, então essas coisas que ter esse tipo de medo aí, esse é o medo de shirk billahi azza wa jalla. Há pessoas também que ficam com medo de shayatin, até começam a sacrificar os animais para precaver-se do medo deles. Satanás amedronta eles dessa forma. E mais outros exemplos. Número 3, hadiru min kaid shaitan. Então, aqui também, neste versículo, aprendemos que existe aqui uma chamada de atenção acerca de planos de Satanás. Planos de demônio. Demônio tem seus planos. Então, esses planos tem que tomar cuidado. Tem que tomar o quê? Cuidado. Você não pode ficar muito seguro. Então, você tem que saber que demônio também tem seus planos que ele faz para poder desviar a você. E esses planos de demônio, ele usa os seus aliados para ficarem contra você. Você ficar com medo e abandonar o que você está a defender. Sempre lembre-se disso aí, meu irmão. Está entendendo, né? Sim. Então, lembrar-se disso aí. Se você lembrar-se disso aí, vai se sair bem. Então, inshallah, azza wa jal, vou fechar por aqui. Voltaremos na próxima aula, inshallah, com outro versículo que
Sheikh também trouxe aqui. Inshallah, só está ali a caputa.